Olá, sejam muito bem-vindas a mais um programa só para mulheres. É tão gostoso estar aqui com vocês, né? Nessa segunda-feira. E a gente sempre tem esse encontro marcado, não esqueça, tá? Sempre às segundas, às 19h30, nós estamos juntas aqui para bater aquele papo legal, aquele papo nosso, para a gente relaxar. Também, quando você vir para o programa, além de trazer sua amiga, traz uma pipoquinha para a gente conversar e é tão gostoso. Se você ainda não me conhece, eu sou a Raquel Lage e estar aqui com a gente, quem traz sempre aquele conteúdo, aquele puxãozinho de orelha que a gente precisa, a Faíla Tomé. Tudo bem, Faíla? Boa noite a todas, sejam bem-vindas. Podem entrar, fiquem à vontade, a casa é nossa, a sala é nossa, pra gente ter aquele momento super especial. Tava pensando aqui agora, Raquel, que segunda-feira, todo mundo diz assim, eu odeio segunda-feira, detesto segunda-feira. Segunda-feira tem um novo tom agora pra gente, né? Agora tem uma tonalidade diferente. Tá mais especial. Segunda-feira ganhou um novo colorido, porque vocês estão aqui conosco e porque a gente pode compartilhar, conversar e ganhar aquele ânimo para a semana, para começar a semana com todo carinho, a semana produtiva, né? Domingo já é semana, já é o começo, mas a segunda é sempre mais puxadinha, né? Exatamente, para a gente engrenar, né, naquelas nossas atividades rotineiras, né, da semana. E a gente sempre está trazendo aquele conteúdo legal. E durante esse mês nós estamos falando sobre felicidade, né? Exatamente. Será que felicidade é para todo mundo? Será que felicidade é para todos? A gente já viu como é que se cultiva a felicidade, o que precisa. Só que não é tão simples, né? A gente cultiva a felicidade, só que no nosso jardim tem ervas daninhas também. E é dessas ervas daninhas que a gente vai falar hoje. Nós vamos falar do que sabota, do que vai tirando a graça da nossa felicidade, nos deixando pessoas mais tímidas com relação à felicidade, mais acabrunhadas. Olha que palavra chique, acabrunhadas. Onde a felicidade vai se distanciando da gente por causa de algumas formas de pensar, de algumas formas de agir, que a gente aprendeu, que a gente viveu, e é sobre elas que a gente vai conversar no programa de hoje. Por isso que nós vamos estar falando sobre os sabotadores da felicidade. Isso mesmo, esse é o nosso tema. E aí, compartilha já com as suas amigas. Se você esqueceu de compartilhar, dá tempo para elas também aprenderem com a gente sobre isso, como não ficar se sabotando aí, né? Temos que aprender. Muito bem, vocês sabiam que nós temos um Instagram? Pronto, se você não sabe, está sabendo agora, tá aí na tela, @programa só para mulheres. Durante a semana a gente tenta postar lá no máximo que a gente pode, né, Faíla? A gente brincou essa semana que é mais um filho que a gente tá criando. É mais um filho. Entendam que talvez a gente não esteja lá todos os dias, mas a gente quer estar sempre ali conversando com vocês. E se vocês quiserem, né, os bastidores do programa, isso é muito legal, uma coisa mais fácil da gente até compartilhar, né? Exatamente. A gente vai colocando o que a gente está fazendo ali. Se você tiver ideias de temas, alguma coisa, aquilo que você quer saber, manda no direct lá pra gente, porque a gente vai ouvir vocês. Então, @programa, caneta não foge, programa só para mulheres. E uma coisa bem legal, Raquel, da gente lembrar também, se vocês quiserem mandar por direct depoimentos, se esse programa tá fazendo bem, se você encaminhou para alguém, tem alguma coisa legal para contar pra gente, não deu tempo de contar aqui no chat, porque o programa acabou, não consegui contar, ou coisas que aconteceram durante a semana, algum depoimento, você pode mandar lá por direct, nas mensagens, a gente vai ler com muito carinho e a gente vai até guardar ela com muito carinho, a gente vai contar pra vocês. Num lugar bem especial, né? Exatamente. Então mande o seu depoimento, porque ele vai ter um lugarzinho especial aqui no programa, né? Com certeza. Tá, então a gente conta isso pra vocês depois. Muito bem. A gente já viu tanta gente aí no chat, vocês estão comentando, tá sendo muito legal, mas não esqueça de dar o seu like, tá bom? Dê o seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, ativa o sininho, as notificações, para sempre às 19h30 você ser lembrada que a gente está aqui ao vivo e temos esse nosso bate-papo. Muito bem, hoje a gente vai conversar com mais uma pessoa que compõe o TGW, né? Como é que fala isso em inglês, Faíla? Você sabe? Gente, eu sempre me enrosco para falar isso. Acho que a Faíla sai melhor. Eu acho que eu vou colocar ela no fogo hoje. Não, nós vamos manter TGW por enquanto hoje, tá? Porque eu ainda estou treinando meu inglês aqui.
Mas são as meninas que escrevem. Aí ela só que fugiu, é o TGW, gente, olha. Fugi da raia. Fugiu. Mas eu prometo que eu vou exercitar o meu inglês e na próxima eu falo bem certinho para vocês. Ok, eu também não vou me arriscar hoje, mas no nosso momento de hoje nós vamos receber a colunista de saúde do TGW, que é a Helena Esteves. Vamos conversar com ela. Seja bem-vinda, Helena. Oi, Faíla. Oi, Raquel. Muito obrigada por me receberem nesse espaço lindo, esse programa que vocês criaram. Nós que agradecemos você estar aqui com a gente. Eu fico muito feliz. Para mim é sempre um privilégio, uma oportunidade de estar falando no TGW, porque é um projeto que eu amo muito. No início do ano passado, a live sobre mim, soube que eu sou fisioterapeuta e fez esse convite para mim, para ser escritora para o Departamento de Saúde. E como eu sempre gostei muito de escrever, escrevia desde a adolescência e já acompanhava o TGW nas plataformas, eu aceitei e comecei a escrever artigos de saúde para o blog. Ai, que legal, que linda. Sim, é muito especial esse trabalho. E em um determinado momento, a Larissa ela decidiu definir líderes para cada departamento e me confiou a liderança do Departamento de Saúde. E desde então eu tenho ajudado a coordenar esse departamento, além de escrever também. Então, gente, se vocês não sabem, o TGW é um blog que também tem um Instagram. É só colocar @TGW que você já vai ser encaminhado para lá no Instagram. E lá tem, além de outros conteúdos, tem os conteúdos incríveis que a Helena escreve. E no perfil do Instagram tem o blog. Também está aparecendo aí para vocês na tela. E uns conteúdos muito bons, Helena. Está de parabéns. Conteúdos incríveis. Obrigada. As meninas são incríveis. O Departamento de Saúde, ele entende que a mulher, para ela alcançar a plenitude de felicidade, de bem-estar, ela primeiro precisa ter saúde. Então, nossos artigos, eles são todos voltados para a promoção da saúde da mulher e prevenção de qualquer coisa que possa atrapalhar ela de alcançar essa saúde e essa felicidade plena. Como, por exemplo, o mês que passou, o mês de maio, foi um mês muito especial para o TGW, porque teve o tema do mês das noivas. Então, todos os departamentos estávamos inseridas nesse universo de casamento, e cada departamento escrevendo para esse assunto. E nós da saúde tivemos dedicamos um cuidado especial para a saúde das noivinhas. Então nós temos artigo no blog falando sobre exames pré-nupciais, que foi a Natália Alcântara que escreveu. E ela faz uma listinha de todos os exames que a noiva e o noivo deve fazer antes de casar. Qual que é a importância desse autoconhecimento e você adentrar na vida de casado já tendo a saúde em dia. Temos também artigo falando sobre métodos contraceptivos, todos os métodos que existem, os prós e os contras que você, junto com o seu ginecologista, tem que sentar e pesar na balança na hora de escolher e decidir. Nós temos também um artigo todo especial da nossa psicóloga Leoane. Ela dá uma atenção especial para as noivinhas que estão passando por aquele processo estressante de organização. Nossa, tanta coisa para pensar, é vestido, é buffet, decoração, é muita coisa. E às vezes esse processo que deveria ser gostoso, uma memória boa, se torna uma memória estressante que ela não vê a hora de acabar. Então a Leoane ela também traz algumas dicas para a noivinha conseguir lidar com essa ansiedade e fazer que esse momento seja uma memória boa para ela. Então, todos os artigos, ele se preocupa em atender a necessidade da mulher e entregar um conteúdo para ela, onde ela pode aprender mais sobre si mesma e não precisa se preocupar com a fonte da informação. Pensando nisso, foi que eu e a Larissa, nós pensamos nesse evento que ela já citou há alguns dias atrás, que se chama A Mulher Cristã, o Sexo e Deus.
onde a Natália, Leoane e eu, nós palestramos não só para as noivas, mas também para as meninas solteiras, as recém-casadas e também as que estão casadas há mais tempo. E foi um evento maravilhoso. A gente pôde juntas aprender como funciona o corpo da mulher, a fisiologia, como cada pecinha trabalha. E a gente entende que é importante a mulher se conhecer para atingir o prazer que Deus planeja que ela tenha no corpo dela. Então, a gente conseguiu criar esse espaço bem lindo com as meninas inscritas, onde elas têm a vontade para fazer as perguntas dela e tirar as dúvidas sem medo de julgamentos e com a confiança, sabe? Então, maravilhoso, muito abençoado, e a gente tem colhido os frutos. E é tão bom que a gente está tendo até a segunda, agora no fim de junho. Nós teremos a segunda turma e quem sabe, né? Mais daí para frente. É isso que eu ia perguntar. Já tem planos para a terceira turma? Já tem planos para uma terceira turma, quem sabe? Ainda não temos. Mas eu ainda achei não maravilhoso. Temos, mas é tão gostoso ouvir você falando assim, Helena, é tão gostoso porque a gente percebe o tanto que vocês se envolvem, né? O tanto que vocês estão encantadas também com essa oportunidade, com esse trabalho de poder ter uma conversa franca, aberta. Isso é muito gostoso, a gente fica muito feliz de poder compartilhar aqui, né? Eu sei que esse foi o primeiro evento de vocês, tenho certeza que outros eventos virão, né? Para que essa palavra também possa ser difundida, esses pequenos grupos, essa orientação, é muito legal. E é isso que a gente acredita aqui também, por isso que a gente convidou vocês para conversar. A gente acredita nessa saúde integral, né? Na saúde emocional, espiritual, física, e a gente tem que abordar todas elas, seja no programa, seja de forma escrita, seja em áudio, e é isso que a gente percebe que vocês estão proporcionando. Várias meninas extremamente talentosas, unidas, para trazer muito mais informação de qualidade para todas as nossas mulheres, todas as nossas amigas. Eu participei da primeira turma. O curso, participou? O curso foi incrível. Eu amei. Foi maravilhoso mesmo. Então, a gente está fazendo tanta propaganda aqui que eu sei que já esgotaram as vagas do segundo, né? Já. Talvez vocês tenham que abrir um terceiro aí. Bom, mas só vocês, então, acessarem o TGW, a pessoa que está assistindo. Se a pessoa que está assistindo não conseguiu participar da turma e também não deu tempo de se inscrever para essa segunda turma, nós ainda não temos em vista a turma. Mas você pode estar entrando no blog, vai ter muito conteúdo associado com esse tema no blog que já para estar consumindo desde agora. Que legal, Helena, muito obrigada pela sua participação no programa, no Momento TGW de hoje. Foi maravilhoso, obrigada mesmo de coração. E para vocês que estão aí, não perca a oportunidade de já entrar lá no Instagram e também no blog que está aparecendo aí na tela de vocês. São conteúdos de qualidade para vocês, né? Exatamente, não deixa de... A gente fala assim, não tenho tempo para ler o artigo. Os artigos também estão sendo feitos em formato de podcast, em áudio, para que você ouça no momento que você tiver, na hora que você puder. É muito bom que a gente preencha o nosso coração com conteúdo de qualidade. Às vezes a gente gasta tanto tempo nas redes sociais com coisa que não presta, que não agrega, mas isso com certeza é conteúdo que vale a pena. Um beijo para você, Helena. Muito obrigada por essa oportunidade. Um bom programa. Que bom, né? É tão gostoso a gente compartilhar essas coisas legais. Eu acho que a gente, muitas vezes a gente reclama, né? Que ninguém faz nada. A questão é que quem é o ninguém? Né? Quem é que tem que começar? Quem é que tem que ter iniciativa? Se cada um tiver uma iniciativa pequena e agregar conteúdo, agregar pessoas que conhecem, vai formando, né? Uma comunidade carinhosa, como essa que a gente está formando aqui agora, né? É um lugar de escuta, um lugar de conversa, um lugar onde as pessoas podem ter a liberdade de trazerem seus conteúdos, suas ansiedades, suas angústias, e que a gente vai conversar. Mas por falar em conversar, às vezes a gente fica se sentindo assim meio sozinho, né? Porque, como eu falei lá atrás, às vezes a gente acha que os problemas que eu passo, só eu passo.
Porque às vezes eu não tenho coragem de conversar, de perguntar, de questionar, falar, é tão bobo isso que tá na minha cabeça, será que alguém mais passa por isso? E às vezes vem uns pensamentos assim, que, sei lá, deixam a gente meio confuso. Você já teve pensamentos assim? Olha, eu já tive. Tem hora que eu me sinto tão cansada, sabe? E me sinto sobrecarregada de tentar fazer tudo, de ser perfeita, tentar fazer tudo perfeitinho. E quando as coisas saem do controle, eu me sinto totalmente perdida. Eu me descontrolo, isso não é legal pra mim, não é legal pra minha família. Eu tenho ideias boas, muitas ideias interessantes, mas eu nem coloco em prática porque eu morro de medo de errar. Nada disso. Você precisa continuar assim. Somente com controle e rigidez que as coisas vão funcionar. Se você não fizer um trabalho perfeito, quem vai? É uma obrigação pessoal. Depende de você consertar as confusões que encontrar. Se não consegue fazer com perfeição, nem comece. Verdade. Concordo. Eu também tenho essas conversas mentais e na minha mente, conversa, fala, responde. Eu penso assim que às vezes eu faço tudo pelos outros. Sabe? Se precisam de mim, eu tô sempre disposta, eu tô sempre ali. Mas será que não era importante que eu aprendesse a dizer não às vezes? Será que fazer tudo o tempo todo não é meio desgastante? Parece que eu tô fazendo tudo por todo mundo e eu não me sinto meio vazia. Quando eu preciso, ninguém tá tão disposto assim a me ajudar. Acho que eu preciso aprender a colocar as minhas necessidades em primeiro lugar. Afinal, né? Como é que eu vou ajudar alguém se eu não estiver bem? Será que é isso? Não, Nina, não. Que história é essa de começar a dizer não? Você lembra o que aconteceu da última vez, né? Sua colega de trabalho ficou lá de cara feia quase uma semana quando você disse que não poderia trocar folga com ela. E a gente sabe o quanto você odeia cara feia, né? Olha só, você não faz isso por você mesma. Você é uma pessoa muito boa. Você ajuda os outros altruisticamente e sem esperar nada em troca. Olha, o mundo seria um lugar bem melhor se todo mundo fizesse o mesmo. Nossa, às vezes eu tenho umas sensações assim, sabe, que eu não consigo me concentrar em nada. Sempre eu tô pensando na próxima atividade, é tanta coisa, é um menino que tá subindo ali, é a comida para fazer, é um trabalho, sabe aquela sensação que você não consegue se concentrar em nada, você não produz nada? Eu tenho essa sensação. Tô jantando, tô pensando no trabalho de amanhã, às vezes tô brincando com as crianças e pensando, sei lá, nos boletos, se eu pago os boletos, ou tô pagando o boleto, tô pensando na aula, no curso, cada pensamento. Eu não consigo me concentrar, passo a semana toda pensando no final de semana. O que eu vou fazer no final de semana? Vou receber visita. E no sábado eu já estou pensando no trabalho de segunda-feira, no programa. Eu acho que eu vou acabar ficando maluca se eu continuar assim. Maluca? Maluca é esse mundo cheio de gente lerda que não consegue acompanhar seu ritmo. Você não é inquieta, apenas muito intensa. A vida é de fato muito curta para perder algo importante. Que culpa você tem se a próxima atividade parece sempre mais interessante? E quer saber? Eu acho que é por aí mesmo. Vamos viver a vida com toda essa energia! Falando em energia, eu tenho tanta coisa pra fazer hoje. Tenho tanta decisão importante pra tomar. Aquela conversa que eu tô adiando com aquela minha amiga tem um tempo, é uma conversa delicada, vai ser complicado, eu vou precisar dizer o quanto ela me chateou, o quanto ela me magoou, mas eu não sei, eu tenho que falar, mas eu não me sinto preparada pra falar. Eu acho que eu procrastino demais. Eu acho que eu deixo tudo pra última hora, tudo assim, faço tudo correndo, me enrolo toda. Aí eu sinto que eu perdi o controle e eu não consigo dar conta de tudo. É difícil porque tudo que me causa um certo mal-estar eu deixo pra depois. Acho que isso não tá me ajudando. Eu preciso mudar, né? Imagina, deixa assim. Alguma hora tudo se resolve sozinho. Você é uma boa pessoa por poupar o sentimento dos outros. Tá tudo tão em paz agora. Pra que mudar isso com essas conversas delicadas? E outra, eu acho que você faz coisas demais, então você não tá enrolando não, você merece também um descanso. Dá uma paradinha numa atividade importante pra olhar as redes sociais, não é enrolar não, é uma pausa criativa. Legal, acho
É isso. É. E aí, Raquel, que conversas foram essas que a gente teve aqui? Vocês viram? Teve até a participação especial da Voz da Consciência. Muito obrigada, Voz da Consciência. Só que é uma voz da consciência meio atravessada essa, né não? Mas não é assim que acontece? Bom, eu acho que na cabeça da maioria de nós tem essas vozes conflitantes, essa coisa que acontece que deixa a gente muito confuso, muito perturbado. A gente fica tentando mudar e aí vem uma voz e diz, não precisa mudar não, tá tudo certo, fica aí desse que é jeito. confortável. Exatamente, e é disso que a gente vai conversar hoje. A gente vai conversar de algo chamado inteligência positiva. O que é inteligência positiva? A gente já ouviu falar de todo tipo de inteligência. O quociente de inteligência, que é o famoso QI, aquela inteligência, né, numérica, de espaço físico, de números, enfim, inteligência padrão. Inteligência emocional, que é o QE, e o QP, que é o quociente de inteligência positiva. Mas o que raios é esta inteligência positiva? Ela é a capacidade que a gente tem de usar o nosso cérebro, de usar a nossa mente como nossa melhor amiga. Mas também a gente pode usar ela como nossa pior inimiga. Então, pensa como se fosse assim. Todos os dias você recebe um tanto de... um valor importante. Tá? Você recebe todos os dias um valor importante, um número X de dinheiro todos os dias. Você sabe que todo dia você vai receber aquilo. Só que aí você pode gastar, sei lá, na bolsa de valores, fazendo investimento. Né? Investimentos, bolsas, imóveis, bolsas não, bolsa, a gente já fala de bolsas, né, gente? Impressionante. Mulher é. Bolsas, não, bolsa de valores, investimentos, ou então você pode comprar tudo em balinha, né? Você que vai gerenciar esse valor que você recebe. A nossa mente funciona mais ou menos assim, como se a gente tivesse diariamente um tanto de energia emocional que a gente recebe, né? A capacidade do nosso cérebro de usar a energia que ele recebe. E aí, como é que a gente gasta essa energia todos os dias? Será que a gente está investindo, crescendo e a nossa mente sendo a nossa melhor amiga, nos ajudando, nos impulsionando, colocando a gente para mudar, para melhorar, para crescer, para incentivar outros? Ou será que está sendo arrastada e sugada para baixo, cheia dessas vozes, desses sabotadores? O nome dessas vozes são sabotadores. Eles são estruturas emocionais, estruturas mentais que funcionam para impedir que a gente saia do lugar. Ele pensa assim, mas por que o Papai do Céu criou um negócio que prejudica? Né? A vida já não é tão fácil, para que essas estruturas? Mas no fim das contas, essas estruturas nos ajudaram a chegar onde a gente chegou. Né? Por quê? Porque elas fizeram com que a gente passasse da nossa infância, nossa adolescência e chegasse na vida adulta. Então pensa assim, digamos que eu tenha nascido numa família onde todo mundo é extremamente pessimista. Né? Já imaginou? Todo mundo pessimista. Ai, tá nublado hoje. Ai, que droga. Tem sol. Ai, tá muito quente. Ah, nossa, todo mundo assim. Eu ia ser... Hoje o dia né? amanheceu esquisito, aí o dia inteiro esquisito fica. mesmo. E aí fica todo mundo, ai, não é legal, não sei o que, não sei o que. Se eu nascesse numa família assim, como é que eu ia ser a Poliana? Aquela Poliana antiga, do Jogo Contente? Lembra? Nossa, que a gente entrega a idade, desculpa aí. Nessa hora que a gente entrega o RG, né? Mas aquela Poliana que faz o jogo, que acha tudo lindo, tudo maravilhoso, vê beleza em tudo, difícil, né? Eu iria, nascendo numa família como essa, eu ia acabar me adaptando, ia acabar pensando e me transformando nessa pessoa. Então, são estruturas que nos ajudam a passar por dificuldades e por nos adaptarmos à nossa família, à nossa igreja, à nossa escola, à nossa sociedade, para que a gente sobreviva e chegue emocionalmente inteiro na idade adulta. Então, eles nos protegeram. Só que chegou na idade adulta, eles já não protegem mais. Eles acham que estão protegendo. Então, eles ficam ali fazendo com que nada mude. O que os sabotadores querem? Te prejudicar? Não. A intenção dos sabotadores é permanecer tudo do jeito que está. É como se fosse assim, a dor de ser do jeitinho que você é, eu já conheço. A dor de mudar, eu não conheço. Melhor não arriscar. Melhor não arriscar. Aí tem até uma historinha, quero ver se tem o quadro da historinha, queria contar uma historinha para vocês. Eu quero que vocês pensem numa imagem. Será que a gente tem a imagem da historinha? Eu quero que vocês pensem no cenário, este cenário. Vamos lá, para este cenário aqui, lá, na tela. Este cenário, quero que vocês imaginem uma fazenda antiga, americana, sabe? Onde lá tem a varanda, aí não tem os personagens, mas eu quero que vocês imaginem o fazendeiro com aquela sua espingarda e aquele cachorro velho deitado do lado, sabe? A cadeira de balanço,
o dono da fazenda ali e o cachorro deitado. E aí chegou um visitante, quebrou ali o carrinho do visitante e ele chegou e foi conversar lá com o dono da fazenda. Essa história, eu ouvi ela quando eu era criança. E ela me marcou tanto que eu conto ela até hoje. Porque ela, não sei, ela me incomodou de uma forma que vocês vão entender aqui. E aí ele chegou para conversar com o dono ali da fazenda. E aí ele perguntou, conversando, né, vendo como é que faria para consertar o carro e tudo mais. E aí o cachorro do lado e o cachorro chorava. O cachorro uivava e o cachorro chorava. E o cara foi ficando incomodado, né? Mas falou, bom, se o dono não se mexeu para cuidar do cachorro, quem sou eu? Mas chegou um ponto que aquilo incomodou tanto que ele falou assim, escuta, por que seu cachorro chora tanto? Aí ele falou o seguinte, ele falou, é que ele tá deitado em cima de um prego. Deitado em cima de um prego. E aí o cara falou, mas por que ele não levanta, não sai do prego? Não, ele já tentou, mas aí ele deita em outros lugares, não se acostuma, ele volta e continua deitado no prego. Aquilo. Essa é a nossa história. Eu achei engraçado, mas faz total sentido. Aquilo, quando eu era criança, aquilo me deixou tão impressionada, tão impactada. Eu ficava pensando assim, meu Deus, ninguém cuida desse cachorro, coitado desse cachorro. Tira o cachorro Tira daí. o cachorro dali, faz alguma coisa. Óbvio que quando eu era criança eu não tinha a percepção, primeiro, que é uma história, né? Eu tinha isso, mas aquilo ficou ali me angustiando. Segundo, que o cachorro não tinha percepção de saber que naquele momento que ele levantasse, ele estava com uma baita de uma ferida, né? Pensa, quanto tempo deitado num prego, você está com uma ferida aberta ali. Se ele saísse dali e deitasse em qualquer lugar, ia doer, porque a ferida está aberta. Mas a partir do momento que aquela ferida sarasse, curasse, ele ia ter a liberdade de deitar onde ele quisesse. Ia parar com essa dor e com essa... E aí eu pensava assim, o que isso tem a ver com a nossa vida? E quando eu cresci, eu pensei assim... Tem tudo a ver. Tem tudo a ver com a Tem nossa tudo a ver. vida, né? Quantas e quantas e quantas vezes eu, você, Raquel, quanto nós estamos deitados naquele prego, chorando, reclamando, uivando, mas a gente levanta, sente mais dor ainda Aí e volta a deitar no prego. Fala Eu assim, nunca ouvi essa história, mas foi sensacional. Não encaixa assim perfeitamente? Perfeito. Quais são os pregos? Conta pra gente, bota aí no chat. Quais são os pregos que você tá deitado reclamando e não sabe como mudar, né? Então, muitas vezes a gente tem que prestar atenção se esses sabotadores não estão de fato atrapalhando o nosso crescimento, né? As nossas melhorias. Eles não estão deixando com que a gente cresça. Então, os sabotadores, de fato, são um conjunto de padrões. Vou ler a definição do próprio autor da teoria para ficar mais chique, né? São um conjunto de padrões mentais automáticos e habituais, cada um na sua própria voz, crença e suposições que trabalham contra o que é melhor para você. Olha que... É uma guerrinha, né? Uma lutinha, É uma luta. Só que sabe qual é o maior problema? Por que a gente perde essa luta? Porque a gente não conhece o nosso inimigo. A gente sequer sabe que ele é um inimigo. Vocês viram essa vozinha? Quando a voz ali do sabotador falou com a gente se acalmou. A gente quis fazer uma mudança, sabe? Veio aquele desejo de fazer, eu preciso mudar. Mas aí vem uma voz e fala assim, não, tá tudo bem, é assim mesmo. Aí eu preciso dizer não. Não, você já sabe como é que funciona. Como é que as pessoas ficam de cara feia quando você diz não. Então fica essa guerra. E a gente sempre perde porque a gente não conhece os nossos inimigos. A gente não sabe o nome dessa estrutura. Deixa eu te fazer uma pergunta. Os sabotadores, eles podem vir através de outras pessoas? Sim e não. Vamos dizer por quê. Os sabotadores, primeiro, eles já estão, são estruturas que já estão, padrões mentais que já estão cristalizados ali em nós. O que acontece é que às vezes ecoa. Vou dar um exemplo. Às vezes a gente já está pensando isso, o nosso sabotador está com uma vozinha bem suavezinha, e aí vem alguém de fora e fala alguma coisa só para reforçar, sabe? Aquele eco ali. Aí a gente se sente confortável, e aí a gente já, não é isso mesmo, é isso que eu queria ouvir. E pronto, e acabou. Né? Então, não vem de fora o sabotador, mas ele reforça o que já está lá dentro. Então, Faila, todo mundo tem sabotador? Todo mundo, independente de idade, de classe, de nacionalidade, de cultura, todos nós temos. O que difere? A quantidade de cada um deles. Então tem um teste dos sabotadores que você percebe que uns às vezes dá mais alto, mais baixo, então todos nós temos, tá? E o que muda é a prevalência, o que é mais forte dentro da sua mente. Então tem um sabotador, que é o sabotador master, assim, a gente vai falar dele hoje,
Uou. Vou falar dele e aí vamos citar os outros. Por que a gente vai só citar, Raquel? Porque o que eu quero que as pessoas entendam, que esses sabotadores existem. Tudo que a gente traz aqui todas as vezes é pensando nesse autoconhecimento, nesse sair do piloto automático. A gente vive tanto no piloto automático, tanto, que a gente está deitado no prego, sangrando, chorando, reclamando e não sai dele. Faz a mesma coisa todos os dias. E esperando um resultado diferente, né? Esperando cair do céu. Exatamente. Então, a nossa ideia aqui é sempre puxar você desse piloto automático, dessa coisa que vai levando. Então, é por isso que eu tô trazendo um pouquinho disso aqui. E por que eu não vou entrar em todos eles hoje? Porque são 10 sabotadores. Não vou falar de todos. Por quê? Porque em todas as nossas conversas eles vão aparecer. A gente vai puxar um aqui, um ali, outro lá. Eu só quero que vocês entendam que eles existem, que vocês comecem a ficar ligadinhas, sabe? Poxa, opa, olha Tem essa alguma coisa errada vozinha. aqui? Olha essa vozinha falando, tem alguma coisa esquisita por aqui. A voz da consciência não é legal. Essa voz da não, consciência essa não é legal. É bom ouvir. E interessante você ter tocado nesse assunto, por quê? Porque tem uma voz dentro de todas essas negativas que é positiva, que chama sábio. Sábio é onde mora toda a nossa serenidade, tranquilidade, bom senso, equilíbrio, onde mora todas as coisas boas é nessa única estrutura. E dentro dessa teoria a gente percebe que é por aí onde o Espírito Santo fala conosco. Por quê? Porque os sabotadores são todos nossos mesmo. Meu mesmo, autoria minha, eu que criei, eu que dei voz, dei carinha, eu que moldei, bem bonitinho, tudo meu. Agora, essa sabedoria, esse bom senso não provém de mim. Ele vem de fora. Então, tem como eu aumentar a voz do sábio em detrimento à voz dos sabotadores? Porque imagina, os sabotadores são briguentos, barulhentos, falam alto, e gritam, e falam, esperneiam. E o sábio, ele é contido, ele é na dele, ele só se manifesta quando pedem, né? Você pedir a opinião dele aí que ele fala, senão ele é bem quietinho na dele. Tem como eu fazer com que ele fale um pouco mais alto, ou que os sabotadores falem mais baixo? Tem. E é isso que é o interessante dessa teoria, a gente entender como é que a gente começa a perceber. É de uma hora para outra? Não. Existem técnicas, formas, exercícios, a gente vai comentando ao longo da programação. Não se estressem, não se preocupem, a gente vai retomar esse assunto várias vezes, né? Hoje eu vou dar uma dica aqui, que é muito importante, mas a gente vai trazendo conceitos e dicas todas as vezes para a gente lidar com essa autossabotagem. Mesmo porque se eu trouxesse tudo de uma vez, vocês não iam conseguir absorver e não iam colocar nada em prática. Então a gente coloca dicas simples para que a gente consiga colocar em prática. Mas o sabotador... Inclusive, já pega um caderninho, né? Cadê o caderninho, Cadê o caderninho? Cadê o caderninho? De falar no início. A gente esqueceu, mas não... Vocês não esqueceram. Vocês estão com o caderninho na mão aí. A gente já falou bastante dele no programa passado, então vocês estão com o caderninho na mão aí. O sabotador master, que é o pai de todos, chama crítico. O que é o crítico? O crítico, ele trabalha de 3 formas. Crítico dos outros, crítico de si mesmo e crítico das circunstâncias. Então, o crítico de si mesmo é aquela autocrítica exagerada, sabe? Quem não se é aquela... identifica, né? Já coloca aí, que você está se identificando. Não é aquela autocrítica moderada, que você diz, poxa, isso não foi legal, isso eu preciso melhorar. Não é isso. É aquele crítico assim que fala... Ai, deita a cabeça no travesseiro e fala, ai, meu pai do céu, nada tá bom, não deu certo, eu não devia ter feito isso, não devia ter falado aquilo. Sabe aquela discussão que a gente deita a cabeça no travesseiro e fica relembrando? Remoendo, eu devia ter falado isso, devia ter falado aquilo, porque eu não falei isso. E aí fica, depois que já passou. Feito, não né? fiz, E fica se martirizando ali. Esse é o crítico de si mesmo. O crítico dos outros, né? Que é, de fato, criticar os outros. Mas não só isso. Porque criticar os outros, às vezes, é mais fácil da gente perceber. Não é fácil de mudar, mas é fácil de perceber. Mas também tem uma segunda forma, que é colocar no outro a responsabilidade da sua felicidade. Poxa, a Raquel deveria lembrar que eu não gosto disso, daquilo, né? O meu marido deveria saber que eu queria uma homenagem de Dia dos Namorados, que passou umas semanas aí, né? A minha mãe, o meu chefe, é colocar no outro a responsabilidade da sua felicidade, que é uma responsabilidade única e exclusivamente sua. Quando você coloca essa responsabilidade em outros, você fica dependendo de coisas que nem você sabe e nem a outra pessoa sabe. Então, o crítico dos outros é fazer essa crítica de colocar ali no outro algo que não é responsabilidade dele. Tá? E que uma expectativa que ele nem sabe. E por último aqui do crítico, o crítico das circunstâncias. Ah, Raquel, hoje eu não fui pra academia porque estava chovendo.
Eu não consigo fazer dieta porque fulano cozinha muito bem. Aquela pessoa que dá desculpa pra tudo. Eu não tive um emprego melhor porque o país está em crise. De fato, essas circunstâncias aconteceram. Sei lá, choveu, fulano cozinha bem, o país realmente está em crise, mas não são as únicas circunstâncias. A gente pode olhar ao redor e ver que existem outras portas abertas pelas quais a gente pode acessar, pelas quais a gente pode circular. Então, o crítico das circunstâncias é aquele que fica focado só na porta fechada, sabe? E bota toda a sua energia só no que não deu certo. E também tem um outro lado, que muita gente se identifica quando eu falo isso aqui. O crítico das circunstâncias é aquele que fala o famoso quando. Quando eu me formar, eu vou ser feliz. Quando eu me casar, eu vou ser feliz. Quando eu fizer tantos anos, eu vou fazer isso sim. Isso, e a felicidade está sempre num ponto. Aí você se formou, você descobriu que não está ali. Você fala, não, é quando eu arrumar um emprego. Você arruma um emprego. Não, é quando eu melhorar de emprego. Não, é quando eu trocar de casa. É quando. E você vai colocando sua felicidade num ponto, sabe aquela miragem no deserto? Né? Você olha ali e fala, tá ali. Quando você chega ali, não tá ali. Por quê? Porque a felicidade, como a gente está vendo aqui nesse mês todo, ela não é um ponto específico, ela é a própria jornada. Então, enquanto a pessoa começa a colocar ali nas circunstâncias, em algum ponto específico, o destino no GPS, né? Felicidade, coloca lá e vai parar lá, quando chegar lá vai ver que nada mágico aconteceu. E aí vai se frustrar e fala assim, poxa, se não tá aqui, então tá onde? E aí vai colocando outro lugar. E nisso, a vida passa. Vai embora e você olha pra trás e fala, onde é que tava? Cadê a felicidade? Como assim? Eu vivi uma vida toda e cadê a felicidade? Exatamente. Coloca a felicidade nas coisas, nos momentos. Que não é, porque assim, você vai ficar 5 anos numa faculdade para ser feliz no dia da formatura? Né? Você vai ficar... A formatura é apenas um momento. Você vai ficar feliz. No dia seguinte, você é um recém-desempregado. De recém-formado, você passa recém-desempregado. E aí você vai ficar nessa angústia constante. Então, o crítico todos nós temos. O que é importante? Que a gente repare, que a gente olhe, que a gente perceba. Peraí, será que eu não estou sendo cruel demais comigo mesma? Será que eu não estou colocando no outro, né? Tipo, sabe aquela, a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser? Né? Será que eu não estou fazendo esse processo? Será que eu não estou colocando nas circunstâncias? Porque quando eu chegar no peso X, eu vou ser feliz. Eu vou ter autoestima quando eu chegar... Se você não tiver autoestima agora, quando você chegar no peso X, não vai mudar nada. Pode ser até que você nem chegue, porque a sua mente vai te sabotar. Porque ela já sabe a dor de conviver com você do jeito que você está. A dor de você atingir seu objetivo e não se sentir feliz, ela não conhece. Então, ela vai sabotando todo o seu trabalho. Então, é importante que a gente comece a se conscientizar, que a gente comece a olhar. Tem alguns outros sabotadores aqui. Insistente, que é um perfeccionista. O prestativo, que é aquele que faz tudo por todo mundo. Eu acho que eu já me identifiquei com todos esses bichinhos. Coloca até o nome dele de bichinho. De bichinho. Tem que dar nome mesmo pra ele e olhar ele assim, falar, você apareceu. Você sai uma daqui. Voz fora. O hiperrealizador, que é aquele que precisa estar fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Tá sempre sobrecarregado, não se sente feliz se não estiver produzindo. O vítima, que está sempre focado no negativo, nos sentimentos difíceis, ninguém me ama, ninguém me entende, ninguém me compreende, a vida é muito difícil. O hiperracional, que é sempre muito direto, muito franco, impaciente, chega a ser até meio chato, porque não dá conta de lidar com... Sou realista e ponto final. Eu sou assim e pronto. Fala, né? Mas eu tô sentindo. Tá sentindo o quê? Né? Não entendo esse negócio que tô sentindo. É ou não é? Esse é o hiperracional. O hipervigilante, que é aquele que vê perigo em tudo. O hipervigilante das pessoas agora, nesse período de pandemia, ele tá exacerbadíssimo. Se era uma pessoa que já via problema, perigo, risco em tudo, agora então ela tá vendo até na sombra. Até na própria sombra, o medo da sombra transmitir o Covid. Não que o problema não seja algo sério. Mas assim, as pessoas estão com tanto medo, que elas estão se privando de viver com medo de morrer. Então assim, você está se poupando tanto, que você vai olhar para trás e falar assim, mas para que eu me poupei tanto? Né? E vivendo, a questão não é nem se poupar, a questão é viver nesse clima de angústia, de ansiedade, de medo, de temor, onde o medo toma conta da sua vida, é ele que domina os seus passos. Esse é o hipervigilante. Ele faz você se sentir ansioso o tempo todo, como se alguma coisa ruim fosse acontecer.
É incrível que pessoas que têm isso, até em fases boas da vida, elas começam a pensar assim, alguma coisa vai dar errado. Tá tudo muito bem, tá tudo muito certinho, alguma coisa vai acontecer e vai dar errado. Isso é o hipervigilante. O inquieto, que a gente viu a demonstração aqui, aquele que não consegue parar quieto, faz um monte de atividade ao mesmo tempo, tá sempre pensando no depois, no depois, no depois. O controlador, que tem a necessidade de controlar tudo e todos à sua volta. Nada tá bom se não for do jeito dele, da maneira dele. Quando as coisas saem do seu... fora do jeitinho que ele planejou, ele já fica descontrolado, desesperado, desanimado. Um monte de né? O esquivo, que é aquele que não gosta de nenhum sentimento negativo. Então, que também demos o exemplo do esquivo aqui nas vozes, né? Aquele que só quer coisas boas, só quer sentimentos ruins. Então, tudo que vai causar um certo tipo de conflito, ele procrastina, ele deixa para depois. Então, esse é o esquivo. Nós falamos praticamente de todos eles aqui. Demos uma pinceladinha em todos eles. Mas a gente vai falar sobre ele muito mais, né? Sempre a gente vai estar trazendo eles aqui. Olha, eu aprendi muito agora. Muito. Eu levei os puxões de orelha. Legal que chega, minha orelha tá queimando aqui, ó. É isso. E aí, vocês se identificaram também, gente? Só vou dar uma dica final. Vamos dar uma dica de como que a gente ajuda... Anotem aí, então. A fortalecer o cérebro QP. Vou dar uma dica só. Para que a gente possa fortalecer, a gente tem que viver o presente. A gente sempre fala que a gente tem vivido muito um ambiente virtual. E não o virtual celular, virtual, mas o virtual na nossa mente. Você percebe que a gente ligou ali o piloto automático de manhã e está vivendo só essa parte aqui. Só planejando, só pensando, só vivendo, só criando histórias que jamais vão acontecer, confabulando, pensando. Então, a nossa vida está aqui. O resto do corpo está só indo sozinho. É uma máquina que está transportando a gente para lá e para cá. Já teve a sensação de você estar dirigindo, indo para um lugar, de repente você chegou e você falou, nossa, como é que eu cheguei aqui? Né? Eu já fiz isso várias vezes. Exato, por que isso? E aí eu fico pensando, será que eu passei radar? Acima da velocidade? Será que eu passei no sinal vermelho? Será que eu liguei o farol? Exatamente, essa sensação. Esses dias atrás eu fui escovar os dentes, né? Escovei os dentes, feliz e contente, fui pra cozinha, bebi água, tomei lá meu remedinho antes de dormir, voltei pro banheiro e tava escovando os dentes de novo. Falei, ué, mas eu já não fiz isso? Então, uma dica especial é, concentre-se nos 5 sentidos. Ao longo do dia, dê umas paradinhas, pequenas paradinhas, né? Não precisa ser muito tempo. É uma paradinha, 1 minutinho, respire fundo 3, 4 vezes e sinta. Peraí, agora, eu tô sentada direito, né? Como é que eu tô sentada? Minhas mãos estão frias, estão quentes? O que eu tô sentindo? Se eu tô tomando banho, qual a temperatura da água? Qual o cheiro do sabonete? Qual o sabor da pasta de dente? Traga para os 5 sentidos, sabe? Tudo que é real. Por quê? Porque a gente vai fortalecendo isso, fazendo esse exercício diariamente, a gente vai fortalecendo para trazer a nossa mente de volta para o que é real, para o que existe. Porque a maioria das coisas que a gente está vivendo é um mundo irreal que só existe na nossa mente. E aí a gente vai passando, a gente só olha para trás e fala, nossa, eu já vivi tudo isso e nem senti. Por quê? Porque você não estava ali, de fato. Então esse é um exercício comprovado cientificamente que funciona. Só porque ele é simples, a gente não dá valor. Né? Se eu dissesse que você tem que subir a montanha às 5 da manhã, dar 3 pulinhos e descer rolando, você ia dizer, deve funcionar, mas é muito difícil, não vou fazer. Mas quando eu tô dando uma dica fácil, às vezes a gente esquece, né? Então, algumas vezes ao longo do dia, sinta a sua respiração, entenda onde você tá, o que você tá fazendo, o sabor da comida, quando você estiver comendo, sinta o sabor, a textura. Como a gente come rápido, como a gente engole a comida, a gente não sabe nem o que está fazendo. Então, esse é um exercício ideal para que a gente comece a fortalecer o que a gente chama de cérebro QP, né? Que é esse quociente de inteligência positiva. Fortaleça. Viva o real, viva o presente. E aí você vai começar a perceber esses sabotadores que a gente vai tanto trabalhar ao longo desses próximos meses aqui. Que legal! Vamos concluir então com uma reflexão. Exato. Paila trouxe uma reflexão aqui, enquanto ela abre aqui. Esqueci da minha reflexão, eu choro gente. de rir, gente, com essas ilustrações, com as coisas que ela fala. Eu choro de rir. Ela tá falando aqui, eu tô morrendo de rir. Olha, é muito engraçado, sabe por quê? Porque é simples. É simples. É simples. Né? Mas vamos lá. E vocês vão perceber que eu sou a rainha das ilustrações esquisitas. Mas Todos os meus pacientes sabem disso. Bom, o livro de hoje, o texto de hoje é de Epiteto, da Arte de Viver. Diz, zele por esse momento.
Zele com o maior cuidado e interesse por esse momento. Entregue-se inteiramente às suas particularidades. Mostre-se sensível a esta pessoa, a este desafio, a esta tarefa. Abandone as evasivas. Pare de criar dificuldades desnecessárias para si mesmo. Está na hora de realmente viver, de habitar integralmente a situação em que você se encontra agora. Você não é apenas um espectador desinteressado. Participe, empenhe-se. Pergunte-se mais vezes: como eu posso agir nesse momento ou desempenhar esta tarefa especial de modo que seja aceitável pela vontade divina e coerente com ela? Preste atenção na resposta e entre em ação. Mesmo quando sua porta está fechada e seu quarto está às escuras, você não se encontra sozinho. Siga as instruções, escute as propostas que você vai ouvir da sua mente de forma clara. No que diz respeito à arte de viver, o material é a sua própria vida. Não se pode criar grandes coisas de uma hora para outra. É preciso tempo. Dê o melhor de si e seja sempre bom. Aproveite o dia de hoje, construa as mudanças hoje. Quem você quer ser daqui a 10, 15, 20 anos, começa agora. Aproveite esse tempo. Que legal, que incrível! Esse foi o nosso conteúdo maravilhoso de hoje. E foi tão gostoso aprender tanto, tanto. Muito obrigada, Faíla, por estar sempre à disposição e sempre trazer pra gente esses puxões de orelhas deliciosos que a gente precisa. Eu que agradeço todo mundo que está aqui com a gente, que veio visitar a nossa sala, a nossa conversa. Deus abençoe cada um, tenham todos uma ótima noite, uma excelente semana, fiquem com Deus. A gente se vê no próximo programa. Próxima segunda-feira, às 19h30, temos um encontro marcado. Até lá!